Uma das decisões mais difíceis que você terá que fazer na vida é escolher entre desistir ou tentar novamente. Isso é muito importante, porque é preciso não perder a fé e buscar os nossos sonhos, realizar os nossos objetivos. A obstinação, a determinação é uma característica das pessoas que vencem na vida. Por outro lado, é preciso refletir para não confundir a determinação com a persistência em algo que não vai dar certo. Então é preciso diferenciar uma coisa da outra. É difícil, não é fácil, mas você precisa buscar olhar o cenário, entender o contexto, escutar a voz da razão, controlar suas emoções e deixar às vezes a intuição falar. Nesse somatório de questões, você pode encontrar a resposta que tanto procura, se vale a pena ou não continuar e não desistir. Muito bem, bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda canal. Dostoiévski disse certa feita: à medida que o nosso amor progride, mais nos convencemos que Deus existe e que a alma é imortal. Você já leu alguma obra de Dostoiévski? Sugiro que o faça. Um grande escritor, um pensador super atual, com reflexões sobre a vida excepcionais. Vale a pena ler Dostoiévski. Vamos para Steve Jobs. Seu tempo é limitado, então não gaste vivendo a vida de outra pessoa. Seu tempo é limitado, então não gaste vivendo a vida de outra pessoa. Eu aprendi com um grande bilionário, com quem trabalhei durante alguns anos. Ele me disse o seguinte: olha, o tempo é um recurso insubstituível, não desperdice-o, use com a máxima inteligência, não perca seu tempo. E ele terminava sempre dizendo, e muito mais, não faça eu perder o meu. Então, é isso que a gente precisa estar atentos. Bom, vamos começar o nosso estudo de caso desse fim de semana e vamos começar com uma notícia que nós já falamos isso aqui em vídeos do ano passado. Eu já contei para vocês nós já tivemos problemas de conectividade aqui em minha casa no ano passado. Aqui a gente usa a TIM Fibra, tá? A fibra da TIM. A Oi ainda não está servindo aqui na rua. E o que é que a gente vê? É que é um excelente serviço, uma excelente qualidade e é outro mundo você ter a fibra ótica versus o que a gente tinha antes, como era o caso da conexão da velha internet, né, que eu tinha claro aqui com cabo coaxial, quer dizer, nada a ver essa internet antiga com a nova internet de qualidade que a TIM oferece com a fibra, a Oi também, a Vivo, a própria Claro também está correndo atrás agora também. Muito bom, mas o que é que está sendo visto, denunciado? Eu já tinha feito eu já tinha dado essa informação aqui, que certa feita, no ano passado, a minha conexão caiu. Eu chamei a TIM não tinha nenhuma explicação, estava tudo bem aqui na rua, no prédio, ou estava tudo bem aqui no apartamento, olhou no prédio e aí foi verificar na rua. E na rua eles descobriram que tinham cortado o cabo de fibra ótica deles. E aí depois eles tiveram que trocar todo um cabeamento aqui na rua, vários outros clientes estavam com problema, na verdade. E o que é que eles me disseram depois? Que esse tipo de coisa tem acontecido de vez em quando aqui em Salvador. Pessoas estão cortando os cabos de fibra ótica. E eles me disseram, a gente tem procurado a polícia, porque isso não é vandalismo. Isso são pequenos provedores, são concorrentes que estão fazendo isso. E essa semana saiu uma matéria falando de que a Oi tinha tido problemas no Rio de Janeiro com o corte de fibra ótica, né?
Isso está acontecendo não só com a TIM, como eu relatei aqui, está acontecendo com a Oi, está acontecendo com a Vivo, com as grandes operadoras. Pequenas operadoras estão cortando a fibra ótica. Então, é preciso estar denunciando isso cada vez mais, é preciso ter, para a segurança da população, câmaras nas ruas, porque isso inibe a marginalidade, né? Os furtos de veículos, os assaltos à mão armada. Se você tiver câmaras nas ruas, você tem uma maior sensação de segurança e, ao mesmo tempo, você consegue provas para ir atrás dos criminosos, né? E você precisa também dessas câmeras para vigiar essas práticas que não são gente decente, né? Não são pessoas decentes que estão fazendo isso, são travestidos de empreendedores marginais, bandidos travestidos de empreendedores, né? Então eles percebem que não terão condições de competir com as grandes operadoras e o que fazem? Vão cortar os cabos de fibra ótica da Vivo, da TIM, da Oi, da Claro. Então isso precisa ser denunciado, a polícia precisa estar atenta a isso, a Polícia Civil, a Polícia Militar, as guardas municipais. É preciso haver um esforço concentrado para coibir esse tipo de atividade criminosa, porque isso não é coisa de empreendedor, de empresário, isso é coisa de bandido, de marginal. Deve ser apurado, deve ser identificado, deve ser preso o cidadão, entendeu? Um sujeito que é dono de uma empresa de fibra ótica, que está cortando fibra de outras empresas, precisa ser preso, cadeia nele. É isso que deve acontecer. O Brasil precisa ser mais sério, o Brasil precisa mudar muito, porque aqui a impunidade, o banditismo acaba, vamos dizer assim, vencendo, né? Os marginais acham que isso aqui é um paraíso, porque fazem e nada acontece. Mas é preciso denunciar, é preciso estar atento. Você vendo alguma coisa suspeita, denuncie também, né? Vamos estar de olho nessas práticas suspeitas, né? Bom, eu tenho feito isso já há alguns dias, eu tenho resgatado algumas entrevistas do Rodrigo Abreu, CEO da Oi, porque eu acho importante a gente olhar o que ele disse e olhar este momento. A gente está na reta final da recuperação judicial. Eu não acredito que a gente saia agora em 31 de março. Essa data para mim já está prejudicada. Prejudicada por quê? Porque a Anatel até agora não votou a anuência prévia da Vital. Então, o 31 de março para mim ele já está, vamos dizer assim, superado. Vamos trabalhar aí com uma data para o final de abril, né? Mais 30 dias, final de abril. Bom, mas ainda não tem nada oficial, mas eu já estou trabalhando com esse cenário do 30 de abril, ok? Bom, uma entrevista dada pelo Rodrigo Abreu no Estado de São Paulo, jornal, no ano passado, ele deu uma entrevista que eu achei interessante, foi em março de 2021. Rodrigo Abreu, a vitória deste ano foi reconquistar a confiança dos investidores. O CEO da Oi também afirma que o fim da recuperação da companhia está próximo. A Oi BR3 teve o novo plano de recuperação judicial da empresa aprovado em 2020. Ele está falando do aditamento na matéria, né? Entre os objetivos traçados estavam a venda da operação móvel da operadora e a concentração no segmento core de infraestrutura. Tudo isso com o intuito de diminuir a dívida e devolver a competitividade à empresa. Essa estratégia vem sendo perseguida pelos executivos da Oi e dando frutos. Se antes existiam dúvidas sobre a perenidade da companhia, hoje a empresa já figura entre as recomendações de compra voltada para investidores com perfil arrojado. Afinal, em um período de 12 meses encerrado em 26 de março de 2021, os papéis despontaram cerca de 250% na bolsa, reflexo do movimento especulativo em torno do ativo. Era um outro cenário, né? Em março de 2021, nós estávamos ali acima dos R$2, né? Com as ações da Oi. Os papéis da Oi, ele está falando do período, né, de 2020 para 2021, de março de 2020 para março de 2021, tinha tido uma alta de 250%.
No quarto trimestre de 2020, a Oi registrou um lucro líquido de 1,8 bilhão, revertendo o prejuízo de 2,3 bilhões do mesmo período do ano anterior. E a dívida líquida da Oi está em 21,8 bilhões. Na visão do CEO da empresa, Rodrigo Abreu, a Oi está cada vez mais reconquistando a confiança dos acionistas e segue para ter um ano ainda mais favorável. Nós vamos operacionalizar tudo aquilo que foi desenhado no ano passado, ou seja, será um ano muito intenso, ele está se referindo a 2021. A melhor maneira de reconquistar a confiança do mercado e do investidor é executar aquilo que você falou e prometeu. Isso a gente diz aqui o tempo inteiro. A gente precisa acompanhar o planejamento, a sua execução, a execução do que foi planejado. E se o que foi dito, planejado, as metas estabelecidas, os prazos estão sendo respeitados e cumpridos, isso nos gera credibilidade, confiabilidade na gestão. É isso que a gente entende como consultor de empresas e é isso que a gente entende que a Oi está nos oferecendo, confiabilidade. O executivo ainda elenca as metas batidas durante 2020, como o fechamento do processo competitivo judicial da venda da parte da Móvel, e a separação estrutural. E explica que a Oi deve em breve encerrar o processo de recuperação judicial. Esse evento está previsto para acontecer até o fim de 2021, ou no máximo no começo do ano que vem, disse Rodrigo Abreu. Então, vamos aos trechos da entrevista. No primeiro ano do nosso canal aqui de investimentos no Estadão, a Oi foi a segunda ação mais buscada pelos leitores. Por que o senhor acha que a companhia entrou nos holofotes? Se você pudesse citar apenas um grande destaque, qual seria? Aí o Rodrigo Abreu respondeu, começando do final para o começo, a grande vitória deste ano foi a reconquista da confiança dos investidores. Isso aconteceu justamente porque a companhia era vista como uma ação de muito risco e de baixa confiança, e por isso era um papel negociado a valores menores do que os que temos hoje. A companhia acabou mostrando ao longo destes últimos anos que tem um plano sólido, que tem uma execução sólida, que tem comprometimento com entregar aquilo que está comunicando ao mercado. Isso por si só, uma vez que você consegue de maneira sólida, trimestre por trimestre, que você está executando, que está conseguindo levar a empresa para o caminho que ia levar, diminui o risco percebido pelas pessoas e vai aumentando a confiança na execução de um plano que foi comunicado. O grande destaque foi o retorno da confiança, ao meu ver. Obviamente, temos muitos desafios ainda pela frente, então temos que continuar a nos provar, mês a mês, trimestre a trimestre, executar e entregar o nosso plano de transformação. Mas a empresa tem bastante confiança na sua capacidade de execução, tem um time extremamente comprometido, temos uma estratégia que acreditamos que seja muito sólida, um conselho de administração que tem ajudado a conduzir a empresa e apoiar o plano estratégico ao longo de todo esse tempo. Bom, 2020 foi um ano extremamente difícil, disse o repórter. Independentemente do setor, isso foi uma realidade para todas as empresas. Em março, completamos 12 meses desde a explosão da crise do Covid no Brasil. Como se avalia a Oi nesse período? Óbvio que o ano de 2020, disse Rodrigo Abreu, foi um ano muito complexo para todo mundo, em qualquer setor, em qualquer país ou parte do mundo. Para nós, na Oi, não foi diferente, mas eu diria que no nosso caso teve uma característica bastante diferente dos demais. Para nós, a pandemia, que óbvio trouxe muitas implicações, foi apenas mais um desafio a ser superado, porque tínhamos muitos outros a serem superados e que acabaram sendo o nosso foco principal, depois de tomar as precauções no início da pandemia para trabalhar de maneira diferente. A pandemia acabou sendo mais um dos desafios que nós tivemos que enfrentar no ano que passou, mas que felizmente, na nossa visão, acabaram sendo vencidos de maneira muito satisfatória. Alguma coisa precisou ser revista? Perguntou o jornalista. Nós tínhamos um plano que começou a ser executado lá em 2019, que era o plano de transformação da empresa. O ano de 2020, para nós, ainda antes de ter o desafio da pandemia, ele tinha muitos desafios de execução nesse plano de transformação. Precisávamos fazer uma aceleração muito grande de nossa fibra ótica, mudar o nosso modelo de negócio, recriar o plano de recuperação, fazendo uma mudança conhecida como ajustamento ao plano de recuperação, aprovar essas mudanças com todos os nossos credores, fazer vários processos de M&A, de venda de ativos, conseguir fazer injeção de novos recursos na companhia,
mudar a cultura da empresa, tudo isso já era desafio no começo do ano, antes da pandemia chegar. Quando a Covid apareceu, é óbvio que a nossa primeira preocupação foi garantir que nosso time estivesse protegido, que a empresa fizesse tudo o que pudesse para ajudar não só a sua equipe, mas a própria sociedade, em um momento em que as telecoms acabaram sendo muito críticas para o enfrentamento da pandemia. Mas isso foi feito de maneira muito rápida. Foi uma questão de semanas. Nós já botamos todo o time para trabalhar em casa, ou seja, em questão de 1, 2 semanas, nós tínhamos 11 mil pessoas em home office. Se tinha um desafio de gestão e coordenação das equipes. Bem, ao mesmo tempo, nas semanas iniciais da pandemia, o setor inteiro, nós e as outras operadoras, acabamos nos coordenando para poder fazer várias iniciativas que ajudaram o enfrentamento da pandemia lá no começo, tanto em relação a manter os serviços funcionando de maneira muito efetiva, até desenvolver pacotes especiais, propor condições especiais durante um período mais complicado para vários tipos de clientes. Isso foi feito e a empresa continuou a executar os seus desafios de transformação. A companhia passou muito bem por uma Assembleia Geral de Credores, aprovou também as mudanças no plano de recuperação, conseguiu fazer no começo do ano a venda de um enorme ativo que era o ativo da África, conseguimos fazer a injeção de novos recursos na companhia, conduzir um modelo inovador da política de venda de ativos dentro da recuperação judicial. Foram feitos 3 processos competitivos já depois da nossa aprovação da Assembleia. Então conseguimos fechar esses processos de venda de torres, data centers e encaminhar a própria operação da Oi Móvel. Ao mesmo tempo, entregamos um resultado operacional de crescimento da Oi Fibra muito impressionante, mas ao longo do ano foi possível acompanhar até pelos resultados que se tornaram públicos que a Oi Fibra é de longe o serviço de banda larga que mais cresce no Brasil. Atingimos no final de 2020 a marca de mais de 2 milhões de usuários. Se a companhia tinha uma visão bem estruturada em 2020, o que deu certo e o que falta fazer? O plano que nós tínhamos de como transformar a empresa, ele realmente se mostrou viável, tanto em relação à estratégia financeira como também à estratégia operacional, a estratégia de mercado e a de venda dos ativos. Tudo isso aconteceu e foi bem sucedido. Óbvio que ainda falta pela frente um caminho de operacionalização dessa estratégia. Então nós temos ainda este ano todo um processo para completar a venda da Oi Móvel. Nós temos um processo que está sendo feito de separação estrutural, que foi apresentado no ano passado, que vai fazer com que a companhia acabe dando ênfase em 2 operações distintas, uma voltada para o atendimento ao cliente, às vendas e ao desenvolvimento de novos produtos, e a outra voltada para a infraestrutura, na qual mantemos uma participação acionária muito relevante, mas não seremos mais os controladores. Exatamente em que ponto desse plano está a Oi neste momento? Perguntou o jornalista. Isso tudo tem de ser executado, por isso estamos nesse momento em uma discussão com exclusividade com o fundo de investimento interessado em ser um grande investidor na nossa unidade de infra. Já passamos pelo processo judicial de fechamento da venda da Móvel, que agora está na fase de análise regulatória, e nós obviamente continuamos a operar nossa fibra e nossos lançamentos de fibra, nosso crescimento de operação de fibra, os investimentos, como viemos executando no ano passado. Esse foi um ano que teve características um pouco diferentes, porque nós vamos operacionalizar tudo aquilo que foi desenhado do ponto de vista de operações em 2020. Ou seja, será um ano muito intenso, mas que começa com o mesmo nível de transformação, de perspectivas e de chegar ao fim do ano com um resultado muito positivo. Nós sabemos que passamos por um momento delicado, mas chegaremos no início de 2022 com uma empresa completamente transformada, viável, sustentável, que será um caso de tremendo sucesso de recuperação judicial. Obviamente, como parte disso tudo, a expectativa é que após esse processo a empresa possa sair da recuperação judicial. No passado, o senhor detalhou em uma entrevista que nos concedeu sobre os próximos passos, o que já saiu do papel. Bom, de novembro para cá, nós já fechamos em dezembro o processo competitivo judicial da venda da Móvel. Em janeiro foi firmado o contrato de compra e venda com os 3 compradores da nossa operação móvel, que agora foi submetida à aprovação regulatória e concorrencial
da operação. Conseguimos concluir definitivamente os processos de venda das torres e data centers. Fizemos também sair do papel nosso processo de separação estrutural com relação aí à área de infraestrutura, que ainda não havia acontecido em 2020. Nós estamos aguardando o recebimento de propostas que recebemos agora no início do ano. Estamos negociando com uma delas para seguir com uma operação muito inovadora dessa separação estrutural e continuamos crescendo na fibra, não podemos parar. Além disso, existe toda uma discussão regulatória que vem acontecendo em relação à mudança do regime de concessão da telefonia fixa, que é o regime de concessão de serviço público, que deverá passar este ano para uma etapa importante de mudança regulatória que vai definir o que precisará ser feito para a migração para um regime privado, no qual deixam de existir algumas obrigações que não fazem mais sentido do ponto de vista tecnológico e de mercado. Ao final do ano, a expectativa é concluir todos esses passos. É uma meta viável? Como eu falei, a operacionalização desses passos é um grande foco deste ano, porque uma coisa é falar, vamos só fazer uma separação estrutural, outra coisa é você, na prática, separar operações, tecnologia, equipes, criar estratégias, processos separados, criar os contratos entre as empresas que irão nortear essas relações entre as companhias de infraestrutura. Então tem muito trabalho pela frente. Além, obviamente, de continuar tocando a empresa no seu dia a dia, fazendo a venda, gestão de clientes, atendimento, melhoria de qualidade, melhoria de experiência dos nossos clientes, tudo isso vem sendo feito. Tanto é que nós conseguimos fazer várias coisas bem bacanas no início desse ano, com o lançamento de serviços novos, o marketplace, serviços de conteúdo cada vez mais interessantes, como o Oi Play, lançamento de serviços para a casa do usuário, como o Oi Place, monitoramento do feed, todas as atividades de gestão de rede. Então, realmente tem muita coisa acontecendo. Isso sem falar de toda a nossa atuação na área corporativa, que foi o crescimento da Oi Soluções, que é a nossa unidade de atendimento aos clientes corporativos, que tem também tido um desenvolvimento fantástico. Tem crescido seus serviços de TI, isso tudo vem acontecendo como parte de transformação da empresa. Então, a empresa está se transformando, tem criado uma cara diferente e, na prática, já é a busca daquilo que a gente tem como estágio final da transformação da nova Oi. Quais são os próximos passos para a Oi reconquistar a credibilidade junto ao mercado? Isso já vem sendo feito desde o início do anúncio do nosso plano lá em 2019. Naquele ano, nós traçamos um plano, botamos as metas para o mercado de forma muito transparente, muito clara. Nós falamos que a empresa precisaria reduzir seus custos, focar novamente seu negócio na fibra, precisaria substituir a receita de telefonia fixa, que era uma receita que ao longo do tempo diminuiria por uma questão de tendência de mercado, precisaria rever sua estrutura de capital com a redução das suas dívidas e com a entrada de recurso, precisaria fazer a venda de ativos importantes para poder executar tudo isso. A melhor maneira de reconquistar a confiança do mercado e do investidor é executar aquilo que você prometeu. Nós temos feito isso de maneira consistente, muito consistente. Então, tudo que foi falado foi feito. Nós reduzimos custos, vendemos ativos, injetamos mais recursos na empresa, conseguimos aprovar uma assembleia que reestruturou novamente de maneira mais racional as nossas dívidas, crescemos na fibra, vendemos os nossos ativos. Do lado do cliente, essa reconquista da confiança vem quando você entrega aquilo que você vem prometendo de maneira inovadora. E tudo isso está sendo feito com a Oi Fibra, que é um produto que nasceu de um jeito diferente dentro da Oi, foi criada praticamente com a visão de criar um produto novo do zero, com mudanças no modelo de atendimento ao cliente, com a utilização cada vez mais de autoatendimento, de técnicos virtuais por meio de aplicativos, com inteligência artificial para analisar problemas comuns que acontecem no dia a dia, resolvendo problemas sem intervenção de ninguém por meio de mais simplicidade nos nossos planos de cobrança, cada vez mais simples e transparente. Isso é o que vem conquistando a confiança, seja do lado dos investidores ou dos clientes. Quais são os desafios para a concretização do plano de recuperação? A concretização do encerramento da nossa recuperação judicial passa pela conclusão daqueles assuntos que mencionei. Então, ao final do processo de separação estrutural, com a admissão de um sócio novo na área de infraestrutura e conclusão da venda e as incorporações das entidades que nós vamos fazer e que foram planejadas, comunicadas e aprovadas pelos credores no ano passado, nós estamos cumprindo praticamente todas as condições que precisamos para formalmente sair da RJ e esse evento está previsto para até o final deste ano ou no máximo no começo do ano que vem.
E veja que isso aí acabou atrasando um pouco, né? Nós mudamos os nossos cenários a partir do final do ano, porque não se verificou, mas não por conta da Oi, sim por conta da procrastinação da Anatel e do CAD. Para finalizar, o jornalista perguntou: finalmente apareceu a questão do 5G. Qual a sua avaliação sobre essa tecnologia? As ações da Oi podem ser beneficiadas? O 5G vai trazer, sim, várias oportunidades, seja para o setor, principalmente para os consumidores e empresas, que serão os usuários dessa tecnologia. Mas ele vai acontecer em fases. O 5G não vai mudar tudo do dia para a noite. Vai ajudar a transformar o setor, fazendo com que aconteça várias ondas de adoção dessa tecnologia. O que eu vejo é que, inicialmente, muito mais para a mudança de velocidade, de consistência desse serviço, de alta velocidade, de alta qualidade na área móvel. Mas, ao mesmo tempo, em paralelo, trabalhando com outras aplicações, principalmente no mundo empresarial, a gente vai ver uma internet das coisas, que vem de sensores, que vem de monitoramento de processos, redes privadas. Você pode, por exemplo, usar com o agronegócio junto com a mineração, com áreas industriais específicas, antecipando a indústria 4.0 e, finalmente, vai gerar uma terceira fase, que é habilitar as aplicações da próxima geração. E eu estou falando de coisas que ainda não são realidade hoje, mas que serão em um futuro próximo, como carros autônomos, a capacidade de você conduzir cirurgias remotas extremamente delicadas e que precisam de zero de latência e de uma precisão grande com monitoramento de realidade virtual e aumentada, que também precisam de uma latência incrível para você conseguir fazer as coisas. Então, nas aplicações da próxima geração vai acontecer um pouco mais para frente, mas também vem como implementação do 5G. Para nós da Oi, o 5G acaba sendo uma grande oportunidade, mesmo que a gente não participe do setor da móvel, porque o 5G precisa de muita fibra ótica. A implementação de tecnologia depende de uma capilaridade de fibra em todo o país e que seja muito grande e muito maior do que aqui existe hoje nas operadoras. O 5G vai precisar de um número maior de antenas, maior de estações, vai precisar de que essas instalações estejam conectadas por fibra de alta capacidade e nós estamos preparados para sermos os maiores provedores de capacidade de fibra para todas as operadoras do Brasil. Então o 5G carrega com ele essa necessidade inerente da utilização de fibra e nós vemos aí nessa necessidade uma enorme oportunidade para o crescimento da Oi. Então, sem dúvida, será uma tecnologia que vai ajudar muito o país em vários aspectos de produtividade, eficiência, novas aplicações, mais qualidade, eficiência, acesso à tecnologia, e nós esperamos ser um dos principais atores neste processo de implantação do 5G no Brasil. Essa infraestrutura que nós temos é que vai habilitar esse crescimento e com isso se espera um crescimento bastante significativo na nossa unidade de provimento de serviço de infraestrutura. Obviamente esse crescimento vem acompanhado de uma expectativa de valorização da nossa empresa, até em função do fato de uma rede neutra poder atender mais que uma operadora, porque acaba tendo um potencial de crescimento muito grande. Naturalmente você tem um mercado no qual tem um meio que são as fibras, lembrando que nós temos mais de 400 mil quilômetros de fibra já implantada no país e essa fibra vai passar a ser muito demandada, existe aqui naturalmente uma grande oportunidade de crescimento. Quais são os diferenciais da Oi sobre os concorrentes? Em relação à infra, sem dúvida nenhuma, é a empresa que mais tem infraestrutura de fibra ótica no país, mais do que o dobro de qualquer competidor, e essa capacidade de chegar ao país inteiro, talvez seja uma característica muito única da nossa empresa, porque a Oi, como foi formada, ela atende a todos os serviços fixos do país como concessionária, né? E com exceção do estado de São Paulo. Embora nesse estado nós também tenhamos uma presença com a rede de fibra, entramos como um competidor adicional. Essa capacidade faz com que a quantidade de infra que a empresa tem seja única, seja um ativo único e que obviamente deve ser utilizado como um diferencial competitivo e está sendo usado dessa forma. Na área de atendimento ao cliente, isso faz com que, tanto para os consumidores residenciais ou empresariais, tenhamos possibilidade de oferecer a fibra como uma empresa que vai levar o serviço de fibra ótica para o maior número de cidades do país, que terá um serviço extremamente diferenciado, com capacidade de evoluir com tecnologia pelos próximos 25, 30 anos, que é o horizonte que a gente consegue enxergar aqui de utilização da tecnologia como talvez o principal elemento de provimento de serviços de conectividade para o país.
Vamos lembrar agora que recente pesquisa da PricewaterhouseCoopers diz que apenas 20% da população brasileira tem internet de qualidade. Entenda-se aí fibra ótica, né? Então veja o quanto há de mercado para que a Oi possa crescer. 80% hoje estão com internet de péssima qualidade. E isso é um atraso para o país. Então a Oi pode contribuir muito com essa transformação e o mercado é gigantesco. Então essa capacidade, de um lado você tem infraestrutura, do outro você tem base de clientes grande que vai se beneficiar dessa infraestrutura, acaba fazendo com que a Oi tenha um diferencial competitivo significativo. Há uma mudança no modelo de negócio? Perguntou o repórter. E aí Rodrigo Abreu disse, com a nossa mudança no modelo de atuação, nós estamos fazendo uma separação de infra de um lado, serviços do outro. E ao se fazer isso, a nossa visão para a nova Oi é ser uma empresa de mais do que conectividade, mais do que telecom. Temos chamado nossa empresa de experiências digitais, que vão incluir muito mais do que só conexão de banda larga, fibra ótica, que vão incluir muito mais do que isso. Nós vamos estar trabalhando com serviços associados à capacidade de ajudar o consumidor a gerenciar sua tecnologia dentro de casa, a instalar e levar e distribuir soluções eletrônicas e de tecnologia para os nossos usuários, levar soluções de TI para pequenas, médias e grandes empresas, levar soluções até mesmo de compra de produtos, de marketplace, soluções financeiras para boa parte dos nossos clientes. É trabalhar com conteúdo para complementar a tecnologia e a conectividade de fibra ótica. Então a empresa está se transformando gradualmente em uma companhia muito mais do que conectividade, muito mais do que telecom, uma empresa de tecnologia, uma empresa que trabalha com experiências digitais. Acreditamos que fazendo isso de maneira focada, temos uma empresa de infraestrutura separada, a empresa de infraestrutura pode se focar só na tecnologia de crescimento e investimento de rede, já a empresa de cliente pode estar focada de fato no cliente, que acho que é uma característica muito única que nós vamos conseguir ter devido a essa configuração nova da empresa. As possibilidades da criação da rede neutra faz parte da estratégia central da empresa, que é o que eu já venho dizendo algumas vezes. Então nós acreditamos que o conceito de rede neutra, principalmente para as redes de fibra, que demandam investimento muito grande e precisam, para ser mais eficientes, de compartilhamento. Nós estamos atuando para criar não só uma empresa separada para nos atender, mas para atender mais empresas. Isso já está acontecendo, já temos clientes que não são apenas da Oi, que são outras operadoras se beneficiando dessa infraestrutura de rede neutra, e isso vai crescer. As negociações de dívida com todos os nossos credores acontecem como parte natural desse processo de transformação e certamente toda vez que tivermos uma novidade, um fato relevante, será devidamente comunicado ao mercado e aos acionistas. Então veja, uma entrevista maravilhosa concedida em março de 2021, né? Em março de 2021. Essas coisas valem a pena ver de novo, né? Vale a pena ver de novo, vale a pena a gente perceber novamente o teor dessas informações, a riqueza desses detalhes, porque traz a visão do líder da empresa, quem está tocando a operação, ninguém melhor do que ele para falar sobre a Oi. Então, quando a gente ouve aí muitos ruídos no mercado, muito zum, 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 muita gente desprovida de cérebro, falando bobagem, olha, afasta-se do ruído. Quer aprender alguma coisa, escuta os grandes líderes, entende como funciona a dinâmica das empresas, escuta os grandes investidores, se afaste da multidão. Na multidão só tem gente medíocre, gente incompetente, gente ignorante, que não sabe absolutamente nada. Como dizia meu pai, não sabe fazer um ó com um copo. Então essa gente não vai ajudar. Afaste-se dessa gente, porque elas são desprovidas de inteligência. Conecte-se com gente que tem sucesso, que realiza, entenda a dinâmica empresarial, escute os líderes empresariais, saiba identificar líderes diferenciados, líderes de nível 5. Esse é o trabalho que você precisa fazer para fazer boas escolhas de investimento. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.